Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Omar Alexandre da Ergotrade School e eu não confundo higiene do trabalho com ergonomia. Então, no episódio de hoje, eu vou falar para vocês aí como eu interpreto, como eu vejo, como eu trabalho essas questões dúbias entre a higiene ocupacional e a ergonomia. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. A NR17 fala sobre ergonomia, a NR15 fala sobre os aspectos lá da higiene do trabalho, da higiene ocupacional. E aí é muito comum eu pegar alguns PPRAs, principalmente em escritórios assim, ou mesmo em indústria, onde as pessoas colocam aspectos, fotos e uma suposta análise ergonômica dentro do PPRA. Postura, cadeira, aquele famoso laudo das quinas vivas. E aí vira assim, sabe, um balaio de gato, uma bagunça, porque no PPRA tá falando de ergonomia. E aí, esses dias, me veio uma pergunta aí sobre se eu devo colocar os aspectos, os resultados voltados para a higiene do trabalho, para a higiene ocupacional, análise de ruído, análise de temperatura, dentro da análise ergonômica, dentro de uma análise ergonômica. E aí, qual que é o insight, a dica, a sugestão, aqui a recomendação que eu deixo nesse episódio de hoje? Eu, particularmente, não existe certo e errado, porque não existe uma cartilha, sabe, dizendo que tem que ser assim, desse jeito, engessado, parametrizado. Existe sim um manual de aplicação da NR17, um manual de aplicação de 2002 lá da NR17. Existe a própria NR17, onde ela deixa claro quais são os conceitos, quais são os parâmetros, quais são as diretrizes para você trabalhar ergonomia e para você fazer uma análise ergonômica. E aí, esses conceitos são diferentes da higiene ocupacional, da higiene do trabalho. Então, apesar de não ter assim um Ctrl+C, Ctrl+V, um guideline, um negócio engessado, eu não misturo as coisas. Porque assim, uma coisa é ergonomia, outra coisa é higiene do trabalho. Se você, por exemplo, pegar a NR17 e olhar lá os parâmetros para conforto acústico, para ruído, o limite para trabalhos intelectuais, para ruído, são 65 decibéis. Então, se a pessoa executa um trabalho num escritório ou um trabalho intelectual dentro de uma linha de produção, em algum momento ele tem que lançar um relatório, preencher um formulário, ele deveria estar ali no ambiente no máximo 65 decibéis, porque a ergonomia trabalha com o conceito de conforto, sabe? E conforto é relativo. Então, apesar de estar dentro de um limite, mas você tem uma impressora matricial, onde as pessoas, sabe, não suportam mais ouvir aquele determinado ruído que a impressora matricial para imprimir nota fiscal, ainda existe lá algumas situações, o utiliza. Não interessa o limite, interessa o conforto das pessoas. Você tem que olhar para essa questão e você tem que melhorar isso. Então, assim, a higiene ocupacional trabalha com limites de tolerância. A ergonomia trabalha com aspectos de conforto, com a ergonomia da atividade, onde você tem que ouvir as pessoas, onde você tem que respeitar, sabe, aspectos até subjetivos aí, qualitativos. Então, a mesma coisa com conforto térmico. A NR15 tem os parâmetros de BUTG para determinadas atividades, de acordo com a classificação da atividade, o tempo que a pessoa fica realizando o trabalho naquele posto de trabalho onde tem um equipamento, uma máquina, uma fonte que provoca calor, e aí você tem aqueles parâmetros de limite de tolerância. Na ergonomia, tem lá uma referência na NR17 de 20 a 23 graus, para trabalhos onde envolva exigência intelectual, mas se você estiver dentro dessa faixa, e mais uma vez, as pessoas, sabe, a briga entre homens e mulheres, com metabolismo diferente, com complexidades diferentes, exigências diferentes, e para um tá legal, mas para outro, para a maioria de repente não tá legal aquela temperatura, não interessa o limite de tolerância. Interessa a questão do conforto, você tem que olhar para essa questão do conforto e tentar melhorar essa questão. Então, assim, eu não coloco informações
de higiene ocupacional da NR15 dentro da análise ergonômica. Eu faço no máximo uma referência, sabe, dentro de um plano de ação para olhar para o documento, para o LTCAT, para o PPRA e faço uma menção desses dados que é importante dar uma olhada nisso. Mas eu sempre procuro olhar a atividade, eu sempre procuro ouvir as pessoas e procuro sempre avaliar a questão do conforto, da questão da ergonomia, quando eu falo em calor, quando eu falo em temperatura, quando eu falo em ruído. Então, essa é a dica que eu dou. Pense aí qual postura você vai adotar, mas é legal não confundir uma coisa com a outra. Mesma coisa você ficar fazendo análise de acidente dentro de uma análise ergonômica. Daqui a pouco você está fazendo análise ambiental de vazamento de óleo na máquina, sabe? Dentro de uma análise ergonômica. Legal? Às vezes as pessoas fazem isso até para encher linguiça, né? Então deixa no seu comentário aqui que se você concorda, se você discorda, se você menciona, se você não menciona, aqui na área de comentários para compartilhar com o pessoal. Esse é o episódio de hoje. Um grande abraço e até o próximo.